Mas antes da gente ver nossa receita, vamos com a nossa entrevista, né, gente? Você sabe que em tempos de pandemia, sintomas como garganta irritada, tosse, dor de cabeça podem ser facilmente confundidas com Covid-19, exatamente. Mas às vezes pode ser apenas uma rinite, sinusite ou ainda rinocinusite, né? Nem sabia que tinha essa, doutor, pelo amor de Deus. Você nunca ouviu falar nessa não, doutor? Eu quero saber também, né? Então é sobre esse assunto que a gente conversa a partir de agora com o alergista Daniel Bruno Aire Moraes, né, Souza, que está aqui junto com a gente, participando do nosso programa nessa segunda. Sendo muito bom a gente começar a semana ajudando as pessoas aí diferenciar. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Obrigada pela sua participação hoje aqui junto com a gente, está disponibilizando um pouco do seu horário para esclarecer dúvidas aí para o pessoal de casa e também para a apresentadora a respeito dessas alergias, né, doutor, que vem acarretando tantas pessoas. Eu sofro muito, doutor, com sinusite, com essa outra aí que eu nem sabia que existia, minha gente, nem sabia que tinha essa, doutor, essa mais nova não, já é antiga, né? Mas, doutor, por que esse período também, principalmente nesse período da Covid-19, como que a gente consegue diferenciar essa alergia que já é tão comum entre muitas pessoas da Covid-19? Porque todo mundo se assusta agora, né? Isso, realmente tem sido um problema frequente nos consultórios e na urgência por conta do período realmente. Nem sempre é tão fácil de diferenciar uma coisa da outra, porque muitos sintomas são bem parecidos e para facilitar um pouco mais ainda, as condições podem vir ao mesmo tempo, né? Então você pode ter uma rinite que piora os sintomas por conta de uma gripe, um Covid, e você pode ter uma gripe ou um Covid desencadeando uma crise de rinite. Então os sintomas nem sempre são tão diferentes. Mas existem algumas características que podem nos ajudar até a sugerir mais um diagnóstico que o outro. Uhum. Primeiramente, assim, em relação às alergias respiratórias, por exemplo, a rinite ou a rinocinusite, que na prática são a mesma coisa, né? Mas é porque quando a gente fala de sinusite, a gente fala do acometimento dos seios da face, mais dor de cabeça, mais peso facial, mas assim, a gênese e a característica dos sintomas é bem parecida. Mas as alergias respiratórias, elas têm algumas características que são mais peculiares. Por exemplo, é muito comum a gente pegar um paciente com alergia, com rinite, que tem sintomas durante semanas e meses seguidos. Então, sem grande piora ou sem grande melhora ao longo desse tempo. Então, isso é uma característica mais comum nas alergias. Segundo, as alergias são individuais. Lógico que num ambiente muito empoeirado, muito morno, mais pessoas podem desencadear sintomas, mas normalmente a minha crise de rinite é minha. Eu posso passar semanas e meses com sintomas e ninguém mais ter. Mas quando eu falo de uma infecção respiratória, uma gripe, um Covid, normalmente a gente vê que outras pessoas da nossa casa, do nosso convívio, também vão desencadear alguns sintomas. Uhum. A alergia respiratória, ela tem sintomas mais realmente respiratórios, então o paciente vai ter a coriza, a congestão, o espirro, a coceira no nariz, sintomas que são mais frequentes ali no início da manhã ou ao se deitar, mas em geral é uma secreção mais fluida, mais clara, sem mau cheiro, o paciente está bem, sem febre, tem uma dinâmica diária normal, se alimenta normalmente. Enquanto as infecções respiratórias, em maior ou menor proporção, elas também podem ter sintomas sistêmicos. Então, o paciente pode ter aquela febre, aquele mal-estar, aquele desconforto no corpo. É muito comum em pacientes com gripes, ou até o Covid propriamente, ter diarreia, ter dor abdominal associada aos sintomas respiratórios. Tem outros sintomas a mais, né, doutor? As pessoas sempre... Eu tenho muito problema com rinite e sinusite. As pessoas sempre me perguntam, mas como que tu sabe que é rinite e sinusite? Eu sei que é rinite e sinusite, né? A gente já conhece, já sabe todos esses sintomas que vem acontecendo com a gente com tanta frequência. E qual a diferença, doutor, da rinite e sinusite e essa rinocinusite aí? É a mesma coisa? Os sintomas são os mesmos, bem parecidos? Isso, assim, existe uma linha de pensamento, uma teoria na alergia respiratória que seria a via aérea única, que na verdade
praticamente todos os tecidos, toda a mucosa do tecido da árvore respiratória vai ser muito semelhante e vai responder aos mesmos estímulos. Então, na prática, faz parte de um mesmo cenário. E a gente pode diferenciar nomenclaturas, mas para caracterizar um pouco melhor os sintomas do paciente. Quando ele tem mais sintomas nasais, mais espirro, mais coceira, mais congestão nasal, a gente vai chamar mais da rinite. Quando esses sintomas já acometem mais os seios da face, com aquele peso, a dor de cabeça, a alteração da percepção do cheiro, a gente vai chamar de sinusite ou rinocinusite. Mas Entendi. Existe muito sintoma nos olhos, muita irritação, muita vermelhidão, lacrimejamento, que a gente poderia chamar de rinoconjuntivite. Meu Deus então, do faz céu. parte do mesmo grupo. Mas é a mesma coisa. Minha Nossa Senhora, a gente tem pergunta aqui de telespectador, doutor. Olha só, doutor, meu filho de 4 anos tem muita facilidade de gripar. Será que é alergia? Assim, primeiramente, na primeira infância, nos primeiros 2, 3 anos de vida, é muito comum a criança pegar bastante resfriado ao longo de um ano. Então, é normal que uma criança pegue de 4 a 10, 12 resfriados no intervalo de um ano. Então, são as gripes chamadas, apesar de não ser gripe, mas é um processo infeccioso. Quando a gente começa a envelhecer um pouco mais e começa a ter uma recorrência forte de sintomas nasais, coriza, congestão, e você consegue ver que não tem febre, normalmente não tem febre, a criança está bem, se alimenta direitinho, não tem outras pessoas doentes, você consegue associar esses sintomas à troca do clima, a uma poeira, a um banho de piscina, é provável e é possível realmente o diagnóstico da alergia respiratória. Tá? Mas é comum criança pequena ter infecções respiratórias de repetição. Faz parte da construção aí do sistema imunológico. E como eu falei no começo, uma coisa não se separa da outra. Eu posso ter uma rinite crônica que se exacerba por infecções respiratórias. Olha só, gente. Doutor, vamos falar de tratamento para essa questão, principalmente nesse período de pandemia que a gente está vivendo. É importante também, sempre que a gente tem uma dessas crises alérgicas, a pessoa está indo ao médico para fazer o teste, ou a medicação é diferenciada também, como que a gente deve agir? Então, o que cabe a nós todos, independente de qualquer consulta, é nos preservar realmente, evitar a exposição a ambientes contaminados, evitar as aglomerações, enfim, as infecções propriamente, a gente fazer o que dá para fazer, né? E em relação à parte da alergia respiratória, da rinite, acho que um dos primeiros passos a ser feito é o controle ambiental. Eu costumo dizer nas consultas que o ambiente é como se fosse os juros do cheque especial. Se você não pagar, ele só aumenta, né? O descontrole só piora. Então, assim, um ambiente mal controlado, ele piora muito os sintomas e atrapalha muito o tratamento. Então, quartos bem arejados, passar só pano, evitar o uso de vassoura, evitar acúmulo de objetos de bibeloso, decoração dentro do quarto, evitar pelúcias, evitar mantas, evitar poeira, cortinas muito pesadas, sofás, poltronas em camurça, tentar deixar o ambiente com o mínimo de poeira possível. Isso é a primeira parte do controle ambiental. Segunda parte seria a parte da lavagem nasal, né? A manutenção dos cuidados, manter realmente o nariz sempre limpo, tirar resíduos, tirar secreção, para evitar aquele estímulo alergênico constante. E aí, a depender da intensidade dos sintomas, depender de ser um perfil alérgico ou não, o médico alergista ou otorrino vai passar os tratamentos medicamentosos a depender da intensidade desse paciente, né, de quantos sintomas ele vai ter. Entendi, doutor. Vamos para mais perguntas de telespectador, doutor. Olha só, doutor, eu sempre amanheço espirrando muito. Eu tenho renite. Tem algo que eu faça para melhorar? Doutor, já respondeu, né? E é normal também ter problema com ar-condicionado? É a Tawane de Teresina. Tawane, essa questão do ar-condicionado é algo que a gente tem que ter bastante atenção. Isso. O ar-condicionado ele vai fazer duas coisas, né? Ele vai resfriar o ambiente. Então, essa mudança do clima já favorece, às vezes, algumas pessoas o aumento da secreção, a congestão nasal, e ele vai ressecar o ambiente, né? Então, essa mudança de temperatura associada ao ressecamento pode ser realmente um desencadeante
importante aí de sintomas respiratórios. O que a gente pode orientar é deixar o ambiente mais úmido, né? Uma toalhinha estendida, úmida, uma bacia, umidificador de ar por um tempo curto aí ao longo da noite, deixar a temperatura do ar-condicionado um pouco mais amena, evitar aqueles extremos, né? Ficar muito frio. E o próprio controle do quarto, a capa antiácaro no travesseiro, a capa antiácaro no colchão, evitar o excesso de poeira, isso tudo vai colaborar com um melhor controle dos sintomas, especialmente aí no início do dia. É como você falou, né, doutor? Cuidar do ambiente que a gente está é super importante. Gente, sempre quando eu mudo, que tem uma poeirinha, a gente me desencadeia espirrar até umas horas. Tem mais perguntas, doutor? Estefânia, pergunta para o doutor se quem tem sinusite tem mais chances de piorar da Covid. Assim, não existe uma relação obrigatória e direta de sinusite ser um fator de risco para Covid, ou fazer com que o desfecho infeccioso da Covid seja mais grave. O que acontece é juntar dois sintomas, às vezes, no mesmo lugar, né? O paciente já tem uma congestão nasal, já tem aquela plenitude na face, com muita secreção, já tem o desconforto, a dor de cabeça, a tosse, e aí entra um processo infeccioso, esses sintomas vão piorar. Uhum. Então, fica mais evidente realmente aquele desconforto de secreção realmente. O desfecho letal, um desfecho mais grave, não está necessariamente associado à presença da rinite. O que a gente vai ter talvez sejam sintomas mais evidentes, né? Sintomas gripais mais evidentes. Entendi, doutor. Olha só, gente, o que eu acho, eu venho fazendo tratamento com a sinusite já tem bastante tempo, doutor. Eu queria que você explicasse para a gente a respeito desses medicamentos, porque eu estava tomando um medicamento que, tipo, prolonguei bastante, né? Acho que uns 6 meses que eu fiquei tomando esse medicamento. A gente tem que estar sempre fazendo esse acompanhamento? A sinusite não tem cura? As atopias respiratórias, a rinite, asma, rinocinusite, elas são consideradas doenças crônicas, né? Então, a gente fala mais em termos de controle. Alguns pacientes podem evoluir com melhora espontânea e realmente ter uma redução muito grande da frequência de crises, ou passar, enfim, o resto da vida sem ter. Mas a gente fala de controle porque, às vezes, um ambiente desfavorável associado a infecções respiratórias, associados enfim, a própria predisposição naquele momento, pode desencadear crises. Uhum. É um pouco mais complexo também, porque assim, existem pessoas que têm um perfil alérgico e outras que não têm. As pessoas com perfil alérgico, eventualmente, podem se beneficiar das vacinas, que a gente chama da imunoterapia. Esses pacientes eles podem evoluir com melhora assim, significativa ou, eventualmente, a cura, que a gente chama, né, dos sintomas da rinite. Pacientes que têm os sintomas, mas que não têm um perfil alérgico, normalmente eles têm que fazer controle com medicações. E aí, o tamanho do controle, o quanto de medicação ele usa, depende do quanto de sintomas e da frequência e da intensidade que ele vai ter. Então, às vezes, ele precisa usar um corticoide nasal durante meses, às vezes ele está estável, fica só com a lavagem nasal. Então, a duração e o tamanho do tratamento depende também da qualidade dos sintomas. Doutor, a gente tem mais pergunta aqui, eu vou até estender um pouco mais a pergunta dele. Como é que a gente sabe que tem alergia, sinusite ou rinite, Stefania? Eu também quero perguntar, doutor, se essa questão da gente ter alergia, sinusite, rinite, é hereditário, a gente pode ter com o tempo, porque eu não tinha e do nada apareci com esse negócio. Sim. A rinite alérgica, ela tem um perfil familiar bem importante. A gente sabe, assim, proporcionalmente, que numa família onde pai e mãe têm a mesma alergia respiratória, o filho vai ter chance aí de 50% a 80% de desenvolver também. Então, o perfil genético é bastante importante. Existem os testes, existem os exames laboratoriais, os testes alérgicos, que servem para corroborar, para reforçar o diagnóstico, para dar um perfil de alergia ou não. Mas o diagnóstico de alergia respiratória, ele é fundamentalmente clínico, baseado realmente na característica dos sintomas, na recorrência, né, doutor? Exato, no que desencadeia, no que melhora. Então, baseado na história, né, uma história bem colhida em consulta, um exame físico bem realizado, a gente consegue fazer esse diagnóstico.
Entendido, respondido para você. Então, tem que ir realmente ao médico para saber os sintomas que você está sentindo são relacionados à rinusite ou renite ou rinocinusite e aquela outra que você falou, né, doutor? E também descartar, gente, para você também não se assustar tanto, né, doutor? Que se você tem algum desses sintomas, não está, tipo, ai, tô com Covid, né? A pessoa também tem que ter uma certa, calma e ciência de que nem tudo que você está sentindo está relacionado à Covid. Acho que caiu o doutor, né, gente? Voltou, doutor? Opa, voltei. Você conseguiu ouvir? Eu vi até você falar descartar algumas coisas, aí caiu a ligação. Eu estava falando, doutor, que é importante também para a pessoa que tem essa questão de crises alérgicas, não levar tudo isso a dizer, tô com Covid, né? Tipo, estar relacionado assim tão diretamente à Covid. Eu tenho falado isso bastante no consultório e nas urgências também. O período que a gente está vivendo exige prudência. Então, as pessoas sabem, quem tem rinite, quem tem sinusite alérgica, sabe que tem, sabe quais são os sintomas, mas a gente pede prudência em que está com sintoma respiratório, começou agora, se isole um pouco, se hidrate, observe um pouco o desencadeamento desses sintomas. É muito comum, às vezes, o paciente ter 4, 5 dias de sintoma de tosse, coriza, aí começa a ter uma febre. Então, a gente tem orientado se preservar um pouco. A rinocinusite não deixou de existir porque o Covid apareceu. As outras infecções respiratórias não deixaram de existir, mas o período exige um cuidado maior, exige uma preocupação maior. Então, tá com um sintoma mais forte, tá sentindo ali que tá um pouco diferente, se puder, evite a exposição. Entendi, doutor. Então é super importante também se hidratar, tomar cuidado, fazer como você falou, né? Limpar o ambiente que você está. Tudo bem que a gente não vai estar livre de poeira a todo instante, mas se a gente puder evitar, né, doutor? Isso. É sempre muito importante. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Tem mais perguntas? Tem mais perguntas aqui, doutor. Tá perguntando sobre remédio caseiro, doutor. Tem algum que a gente pode estar fazendo? Fora a limpeza que você já falou do ambiente que a gente está? Então, o remédio caseiro mais tradicional e assim, conhecidamente eficaz é o mel, né? Aqui no Nordeste existe o mel adaptado, né? O lambedor, que vai algumas outras coisas. Doutor, até lhe cortando aí, a minha mãe faz muito pra mim, gente. É impressionante, é lambedor de tudo que vocês puderem imaginar, doutor. Gostei aí da sua dica, viu? Mas continue. Então, o mel ele lubrifica as vias aéreas, ele amolece a secreção, ele tem um efeito bacteriostático, que a gente chama, ele atrapalha o crescimento bacteriano. Então, assim, os remédios naturais, eles funcionam, né? A gente pede algumas ressalvas, por quê? Porque nem sempre se consegue quantificar as doses e, às vezes, assim, a gente também tem que ter a preocupação com a qualidade do material que a gente usa. Um mel de boa procedência, um lambedor que a vovó fez, tudo bem, isso aí tá bem recomendado. Mas, às vezes, as pessoas vão atrás de misturebas aí que não sabe a procedência, não sabe como foi feito, o que foi misturado. E nessa situação existe um risco maior de toxicidade, realmente de efeitos colaterais. Então funciona o melzinho, mas tem que ter cuidado porque não dá para tomar mel demais também se tem um diabetes, alguma outra coisa. Então tem que ter esse cuidado. Doutor, e essa questão da lavagem do nariz que você pontuou para a gente aqui na entrevista, é importante a gente estar fazendo essa lavagem diariamente ou não? Isso, é importante sim, é bom criar uma rotina, né? O ser humano em especial se move muito bem quando ele tem uma rotina de repetir ali várias vezes aquela mesma coisa. Então a gente orienta assim, faz parte acho que talvez seja um dos principais cuidados que a gente pode ter, seria a lavagem nasal, né? Para tirar a secreção, para tirar resíduos, para limpar um pouco a mucosa dos ácaros e dos estímulos, dos alérgenos, né? Que causam os nossos sintomas. Então a lavagem nasal é interessante, fazer ali pelo menos 2, 3 vezes ao dia, né? Acordou cedo, fez, antes de dormir, lava de novo, às vezes no banho, lava de novo, realmente para deixar as vias aéreas mais abertas possível. Olha só, gente, lembrando que a lavagem é feita com soro, né, doutor? Exatamente. Soro, o soro, vamos lá, uma consulta aqui com o doutor. Doutor, o soro é gelado ou é temperatura ambiente? Em temperatura ambiente ele é mais confortável no nariz.
né? Então é mais a questão de conforto mesmo. Entendi. O efeito prático da limpeza, o fluxo de soro vai passar da mesma forma. É mais aqui assim, ele mais morninho, ou ele mais natural, ele é um pouco mais confortável. O soro frio a gente vai orientar mais em situações do paciente ter sangramento nasal e tudo, porque ele contrai um pouquinho os vasos, ele diminui esse sangramento, mas pela limpeza em si, pelo conforto, um soro natural ele é mais interessante. Tá aí, doutor. Muito obrigado pelas dicas aqui, tá? E também deixando algumas pessoas mais tranquilas, né? Mas, gente, não também tirando a atenção total, né, doutor? Tá com algum sintoma? Isso. Dá uma quietada um pouquinho, se medica, né? Pra poder também Exatamente. não piorar, né? Exatamente. Muito obrigada, doutor. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso programa e uma excelente semana. Eu que agradeço. Boa semana para todos. Tá ok, doutor. Um abraço. Gente, coloca o Instagram do doutor, tá aí? Doutor Daniel Bruno, tá? Você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, tá? Olha o Instagram do doutor Daniel Bruno, @Daniel Bruno, com 2 N, tá? 2 N's aí no final, doutor Daniel Bruno, pra você aí, segue, ele sempre coloca dicas aí pra você também, gente. Essa questão de alergia é sério, eu sofro muito com essa questão de alergia, muda o clima, pega um objeto que esteja assim um pouco empoeirado, eu fiz já teste alérgico, menina, é uma confusão que vocês não têm noção aí, mas eu já me adaptei melhor, já tô me adaptando, na verdade, mais a esse meu momento alérgico.